eu vou começar. Eu vou ler aqui um texto que se encontra no Evangelho escrito por João. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, aqui, ó, 2,19 até... Aliás, 2,16 até 22. E diz assim: eu vou ler um pouco antes, vou ler do 13. Diz assim: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu para Jerusalém, no caso Jesus, né? E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. A gente vai focar em cima desse texto, e com mais detalhe a gente vai atentar nesse do 19 até o 22, quando Jesus diz que destruirei esse santuário, e em 3 dias eu reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então vamos orar. Ó Deus, estamos todos aqui reunidos, juntos contigo, esperando outros irmãos chegarem, mas como temos problemas com a internet, alguns não estão conseguindo conexão, né? Mas esteja guardando e cuidando onde eles estiverem, que essa transmissão possa ter uma boa qualidade e que depois que ela fique exposta, as pessoas possam ter acesso a elas. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Eu espero que o Juvenal ainda esteja conectado. Se ele estiver conectado, ele diga para mim se o som está alto ou o som está baixo, né? Porque a gente não tem retorno aqui, eu não tenho a menor ideia de como é que fica o som, só vejo depois, tá? Então veja só, onde é que estava, né, o verdadeiro templo de Deus? Vamos começar com essa indagação. Onde está? E onde estava na época de Jesus? Será que era o grande templo de Jerusalém, com a sua grandiosidade, o verdadeiro templo? A gente sabe que para Israel o templo era o local em que Deus habitava. Desde o Antigo Testamento, ou seja, na Antiga Aliança, o templo, quando foi instituído, ele era o lugar da presença de Deus, né? Só que com o começo do ministério de Jesus, através das suas caminhadas, dos seus ensinamentos, ele estava começando a sugerir, né, e estava prestes a começar, e principalmente nesse diálogo é que a gente vai ver que ele sugere isso, que havia um outro templo. Haveria um outro templo e é outro lugar, tá, muito mais apropriado para adorar a Deus. Aos judeus, era óbvio, como se eu fosse falar eu queria ir ao templo, era óbvio que para os judeus era o que estava ali na colina, né, no lado oposto ao Monte das Oliveiras, e que aquele era o local de adoração. Né? Aquele era o local de adoração. Tá? Então vejam só, por essa época que Jesus também começou a caminhar, diz aqui: estando próximo à Páscoa, os judeus subiu
subiu Jesus para Jerusalém, ou seja, uma vez por ano na Páscoa, havia essa peregrinação de judeus vindo de várias partes das regiões próximas e até distantes, tá? Para fazer essa adoração no templo. Então o que acontece? Os peregrinos se encaminhavam para deixar em Jerusalém as suas ofertas. Eles traziam suas ofertas e faziam suas ofertas em Jerusalém. Então, vejam só, vinham famílias, né, caravanas, da mesma forma que muitas vezes a gente vê hoje pessoas que fazem caminhada para santuários. Né? Então, entre eles estavam quem? Jesus e seus discípulos. Estava Jesus e os discípulos. O que era o templo? O templo, ele tinha sido construído por Davi, aliás, projetado por Davi, construído por Salomão, e ele já estava pela, se não me engano, terceira reforma, ou uma segunda, na verdade, uma segunda reforma, né? E foi feita por Herodes, né? Ele reconstruiu com a sua megalomania e ele adornou mais, né, o templo. Então, esse templo tinha um esplendor, né, e toda uma adornação, né, que foi feita nesse templo, que os próprios apóstolos vão chamar a atenção de Jesus uma certa vez para olhar para ele quando estavam no Monte das Oliveiras de manhã. O sol batia de manhã e a cúpula do templo, né, a parte do teto do templo, brilhava muito, né? Então provavelmente tinham partes com ouro, né? Existiam partes com ouro e quando quando o primeiro templo foi feito, ele é feito como tenda, né? Ele tinha tecidos de linho, era pintado com púrpura, tinha uma outra configuração, né? E o templo agora era de pedra, né? Feito de rocha, era uma construção, tá? Feita, vamos dizer assim, alvenaria, né? E uma vez por ano, os judeus sabiam que tinham que ir, porque estava grafado na lei, sair ao templo para oferecer sacrifícios. Tá? Sair ao templo para oferecer sacrifícios. Então o que acontece? Havia necessidade de fazer as oferendas e as ofertas de animais. Só que a distância que muitos percorriam era muito distante para trazer um animal lá do local de origem deles, né? Sempre eram ovelhas e aves, e no caso aqui eram pombas, ou rolinhas, como outros podem dizer, né? Uma rolinha. Né? Então, muitos vinham e era muito distante. E aconteceu o quê? Ao chegarem em Jerusalém, eles procuravam comprar lá essas aves, essas ovelhas, tá? Para serem sacrificados. Só que tem um detalhe. Em função disso, surgiu ao redor do templo, né? Ou seja, naquelas alamedas aí próximo ao templo, ao redor do templo, mercadores com animais. Tá? Mercadores com animais. Imagine que numa situação onde uma vez por ano as pessoas faziam essa peregrinação, a quantidade de gente que não vinha. Então essas ruas, essas vielas ficavam lotadas e apertadas de pessoas, né? Onde ficava quase que intransitável, com pessoas vendendo ovelhas e pombas e rolinhas, por exemplo. E também a necessidade de troca de moedas, né? De casas de câmbio, vamos dizer assim, que é o termo que a gente usaria hoje. Porque muitos vinham de outras regiões, tá? Muitos vinham de outras regiões e não tinham o dinheiro que era utilizado pelos judeus, né? Que era o shekel. Então, o que foi que aconteceu? Se desenvolveu todo um mercado ao redor do templo
E esse mercado ao redor do templo provavelmente chamou a atenção de Jesus. Chegar perto do templo e ver todo esse mercado se desenvolvendo ao redor do templo, né? E o interessante é que na época, né, Anás era o sacerdote. Tá? E o interessante é que até o Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele era um cargo, vamos dizer assim, vitalício. Ele era vitalício. Você só deixava de ser sacerdote quando morresse. Mas na época da dominação romana, os pretorados criados próximos, né, de cada região que estava sob domínio romano, o que é que acontecia? Esses lugares ele tinham administradores e esses administradores escolhiam. No caso da Judéia, escolhiam um sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote passou a ter um cargo, passou a ter um mandato, vamos dizer assim, de acordo com o líder político que estava naquele momento. E Anás, ele era sumo sacerdote, foi de 6 até mais ou menos 25 depois de Cristo. Tá? Depois temos Caifás e temos filhos de Anás também. Né? O Caifás era genro de Anás. Então vejam só, ao redor do templo existia o que existe muitas vezes hoje, aquele processo de apadrinhamento, né, de quem domina aquela região, e o próprio Anás, junto com seus filhos, desenvolveu um comércio, né, e o controle sobre o comércio de animais e de câmbio, de casa de câmbio ali ao redor. Então a gente viu que, primeiro, uma vez por ano, os judeus iam a Jerusalém na época da Páscoa para poder fazer ofertas no templo, ofertas a Deus, né, pelos pecados de um ano todo, vamos dizer assim. A gente via que havia viu que um comércio se desenvolveu, né, muito fortemente ao redor, né, das ruas, alamedas e vielas próximo do templo. Tornava-se provavelmente um lugar intransitável de tantos animais e pessoas caminhando por ali. Né? Então, a gente viu também que essa prática do sumo sacerdote, né, esse costume do sumo sacerdote no Antigo Testamento era o quê? Era um cargo vitalício, só podia ser substituído com a morte. A gente vê que com a dominação romana essa prática foi substituída por uma nomeação, né, de um sumo sacerdote por uma autoridade romana. E esse cargo nessa época, né, de Jesus, né, na época que Jesus viveu, ele foi ocupado por Anás, depois Caifás, que era seu genro, e depois seus filhos. Né? O interessante, gente, é que essas casas de câmbio existiam para fazer a troca pelo séquel, que era a moeda romana. Né? Cada pessoa que ia ao templo precisava depositar meio séquel, né? Vamos dizer, 50 centavos de um séquel vamos pensar assim, nos gasofiláceos ou nos cofres, né, do templo, né, na entrada, para poder pagar esses custos de manutenção do templo e de manutenção dos sacerdotes também, das pessoas. Né? E as moedas estrangeiras não eram aceitas. Não eram aceitas. O que é que aconteceu? Os filhos de Anás, os filhos do sacerdote, ou seja, sobre a batuta e sobre a ajuda do sacerdote, criaram casa de câmbio, né, para trocar moedas. Fazer essa troca de moedas da mesma forma que se faz hoje, uma casa de câmbio, você vai a um shopping, faz uma troca de moeda entre real por dólar, ou real por euro e assim por diante. E esses filhos de Anás negociavam essas taxas com um ágio muito grande. Né? Isso gerava um desgaste enorme, porque da mesma forma que é hoje, a gente tem uma ideia de quanto custa um câmbio, por exemplo. Se imagine se temos hoje
um real, aliás, um dólar equivalente a quase R$ 6, R$ 5, R$ 6, se alguém chegar e for vender por 10, você vai achar estranho, porque os noticiários tudo fala em torno de R$ 6. Então quando a gente paga aí 6, 6,10, 6,20, né, isso aí é o custo da transação, ou seja, o custo para manutenção da casa de câmbio, o lucro que eles têm, até aceitável, né, você fazer isso. Mas se alguém chega que quer cobrar 10, cobrar 9, né, um ágio de quase 50%, aí você não vai achar muito bom, né? Então, só para vocês terem uma ideia, nessa época, os animais que eram vendidos, eles eram vendidos com um ágio de 500%. Ou seja, as pessoas eram extorquidas realmente, porque vinham de muito longe, não traziam animais para a oferta, porque era muito distante, o custo era muito alto para poder trazer esse animal. E essas pessoas vinham de muito distante e não tinham condições de trazer. E na maioria das vezes eram pessoas muito pobres, que elas viviam praticamente da subsistência. O que elas produziam era para comer. Elas não tinham quase lucro algum. Então elas passavam um ano todo juntando restinhos do que sobrava ali, né? Ou vendiam alguma coisa às vezes que eles não tinham condições de trazer e vendiam muito barato, precisavam, né, trazer essa oferta, e quando chegavam encontravam esse quadro, né, de quase extorsão, né, de exploração dos próprios daqueles que estavam ali administrando o templo. Era quase um monopólio. Tem outros textos que dizem o seguinte, que Anás, ele na verdade, ele dominava o comércio de animais e das casas de câmbio, não só dos filhos dele, mas de outros, porque ele era quem vendia os animais, as pessoas não podiam trazer animais de fora para vender, ele era quem vendia. Ele era a única pessoa que estava autorizado a vender. Ele autorizou ele mesmo, vamos dizer assim. Né? E vinham moedas, né, e gente de todo tipo de lugar, né? Vinham gente da Síria, do Egito, da Grécia, de Roma, né? E das regiões da Ásia Menor. E esse comércio prosperava nessa época, né? E eles ganhavam muito dinheiro. Tá? Então esse é um ambiente que Jesus vai chegando e vai vendo, né? E vai ficando indignado. Para tomar a posição que ele tomou depois, ele não foi num momento só. Ele foi observando, foi vendo os absurdos. Provavelmente ele foi também comprar, né, um animal daquele para fazer oferta, vamos dizer assim. Ou os discípulos começaram a comprar e eles provavelmente começaram a reclamar, né, dos preços, né, conversando entre eles. Esse ambiente foi que fez Jesus chamar o templo de covil de ladrões. Foi nesse ambiente. Né? Agora você vê, a situação não era muito boa, né? Era muito ruim esse ambiente, né, de cultual no templo. Tá? Tem textos do Talmud, que é um livro, né, coletânea de livros sagrados dos judeus, né, que esse livro Talmud ele faz registro, né, das discussões rabínicas que haviam no passado com relação à lei, com relação à ética, com relação a costumes. Né? Fala também da história do judaísmo. O Talmud recriminava, tá, de forma firme os que corrompiam esse local sagrado. E Jesus e os discípulos sabiam disso, né? Porque ele também estudava, ele leu e estudou sobre a tradição rabínica também. Ele foi ensinado nessa tradição. Né? E aí é a primeira aparição pública de Jesus. Né? Depois de um casamento. Né? E a primeira, vamos dizer assim, foi o casamento lá em Caná. Essa segunda é no templo, mas vamos dizer que é a primeira dentro do templo, quando Jesus aparece, né, no templo, tá? Depois que ele começou o ministério público dele, e já tinha os seus discípulos, e ele vai ao templo cumprir aquela obrigação que todo judeu cumpria. Né? E você vê a humildade de Jesus, porque ele pode dizer,
estão lá para me adorar. E eu vou lá para oferecer algo, participar daquilo sabendo que esse tipo de prática existia. Né? E isso não ficou só naquele momento. As pessoas sabiam disso, era comum se comentar isso, né? Essa exploração. Então Jesus aparece no templo e ele, ao entrar, o que é que ele encontra? Ele encontra, evidentemente, que as preces, as orações, né, misturadas com ofertas impuras, espúrias, blasfemas dos mercadores. Né? Eu imagino que as pessoas, os concorrentes se barravam um no outro, tentando oferecer, né, produtos, animais para as pessoas, de tal sorte que Jesus ouviu isso, né? As pessoas deviam ficar quase que constrangendo as pessoas a comprarem, né? Há relatos também de outros textos que diz que, por exemplo, muitas vezes animais, por exemplo, as pombinhas, ela tem que ser tudo branco. E às vezes ela tem uma manchinha preta, por exemplo, um ponto preto, né? E eles pegavam, pintavam, né? Pintavam de branco essa mancha. Pintavam de branco e vendiam. Ou seja, enganavam aquelas pessoas muito humildes que vinham de tão longe e terminavam comprando algo que não estava dentro das características determinadas, por exemplo, pelos textos sagrados. Então, imagina a situação, né? O constrangimento das pessoas, a exploração, né? Os gritos, né? de oferta, né? As orações, as pessoas, a quantidade de gente, não era pouca gente. Tá? O que foi que aconteceu depois Jesus entra no templo e vê tudo isso? Né? Nesse contexto aí, Jesus provavelmente, e diz aqui o texto aqui, ó. Tendo feito uma azorrague de cordas, expulsou todo do templo. Todos. Não teve quem não fosse expulso do templo. Então, Jesus usou essas cordas, provavelmente essas cordas, essas azorrague de cordas, era usado, né, na coleira dos animais, era aquela que as pessoas usavam para poder trazer os animais, né, para a oferta. Então ele começou a açoitar e remover os animais, começou pelos animais. Né. Agora imagina a confusão de animal correndo para um lado e para o outro, derrubando mesa, virando tudo, né, criando maior confusão. A cena mais ou menos era o seguinte: os animais correndo para cima e para baixo, né, os cambistas agarrando as moedas que caíam no chão, né, Jesus virando as mesas, Jesus abrindo gaiolas, libertando pássaros, né, e gritando, né, saiam daqui, né, que vocês têm que respeitar a casa de meu pai. Ele dizia aqui, ó, está lá em João 16, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então, a gente vê isso relatado tanto em João como em Marcos, como fazendo parte, né, de um quadro, né, de indignação, de revolta da parte de Jesus. E vejam só, haviam 4 pórticos no templo. O pórtico dos gentios, que evidentemente não entravam gentios, que não eram judeus e não podiam até totalmente lá dentro do templo. Tinha o pórtico das mulheres e o pórtico dos sacerdotes. Né? Mas evidentemente porque as mulheres entravam por ali. E dos sacerdotes, porque só os sacerdotes entravam. Então esse outro pórtico, que provavelmente as pessoas entravam, os animais foram empurrados para fora, né? Foi o pórtico de Salomão. O interessante é que você vê que mais à frente
os discípulos dizem assim, a gente lembrou, né, do que dizia as Escrituras, por exemplo, Salmo 69, 9, que diz, o zelo da tua casa me consumirá. Só que era de se esperar o que? Alguém que chega, vamos dizer, evidentemente que estranho a situação, né, uma pessoa teoricamente como outra qualquer, né, um homem entra e com cordas e começa a expulsar as pessoas. E engraçado que o que é que você podia imaginar? Que as pessoas iam para cima dele, né? Para tentar defender. E se defender, tentar até tirar, expulsar ele, chamar ele de louco, de lunático, né? De deslocado. Mas não. Os cambistas, os homens que estavam ali, os vendedores de animais, não fizeram isso. A gente pode deduzir que era por conta da impopularidade deles era muito grande e as pessoas, na verdade, estavam gostando de ver o que Jesus estava fazendo. A impopularidade deles era grande e eles não tinham o carisma das pessoas. Então, por quê? Porque eles extorquiam as pessoas. E ele tinha medo do escândalo também. Né? Criar um escândalo maior e eles se prejudicarem. Você vê que eles não agrediram Jesus, eles não partiram para cima de Jesus. O texto não diz isso. Né? O texto também não diz que eles reprovaram a atitude de Jesus, não. O surpreendente é que eles pedem um sinal. Eles pedem um sinal e um sinal para garantir o quê? Essa atitude de Jesus. Diz aqui o texto. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazer essas coisas? O que é que você... O que é autoridade, né? Você vem fazer isso, né? Aí a gente vê o seguinte, pediram um sinal e estavam assustados com essa indignação de Jesus. Jesus um pouco antes, né, tinha dito aqui, ó, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então, Jesus agora ia dar um outro sinal. E o sinal que eles pediam, Jesus ia dizer que era a destruição do templo. Essa é quase, na verdade é quase não, é uma profecia. Né? É uma profecia onde Jesus foi o realizador dela. Ele proferiu a profecia e ele realizou nele. Ou seja, essa profecia foi autorrealizada por Jesus mesmo. Mas no momento as pessoas não entenderam que era sobre a ressurreição de Jesus. E era isso que ele queria falar. Este templo eu vou reerguer em 3 dias. Quando ele fala isso, a gente lê os textos depois e vai entender que era a sua ressurreição. Ou a gente vai ver outros textos agora que e observar o seguinte, que essas palavras, elas ecoaram por muito tempo nos ouvidos das pessoas. As testemunhas foram muitas que ouviram essa palavra e essa palavra ficou marcada na mente delas. A gente vai ver, por exemplo, em Marcos 14, vê só. Quase 3 anos depois, as testemunhas do templo estavam ao pé da cruz, no Gólgota. E de uma forma um pouco deturpada, né? Relembraram um pouco essa frase que Jesus falou. Diz aqui, nós ouvimos declarar, isso ao pé da cruz, ou seja, olhando para Jesus dizendo isso, eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas, ou seja, dizendo a Jesus que disse que ia destruir e que em 3 dias ele reconstruiria esse templo. Jesus ainda agonizava na cruz e apareceram outros. Né? E aí está relatado lá em Marcos também, 15, 29 e 30, diz o seguinte, os que iam passando
blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Zombando. Você vê, depois de 3 anos, aquilo que Jesus tinha dito no templo marcou essas pessoas. Provavelmente os sacerdotes estavam aqui também falando. Marcou o ouvido dos sacerdotes, dos oficiais do templo, dos auxiliares. Isso foi bater no ouvido de Pilatos, essas frases. Essa frase que Jesus disse, que reergueria o templo em 3 dias. E um pouco meio que assombrados essas pessoas estavam, porque eles mandavam o quê? Que Pilatos guardasse o templo, ou aliás, guardassem a sepultura. Dizia o seguinte: no dia seguinte ao sepultamento de Jesus, evidentemente, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, chama Jesus de enganador, em outros textos chamam de Jesus de embusteiro, mas o texto original chama enganador. Enquanto vivia disse, depois de 3 dias ressuscitarei, ou seja, é preciso colocar guardas no túmulo, porque acreditavam eles que os discípulos podiam roubar o corpo. Isso semanas depois de Jesus ter ressuscitado, ter ascendido aos céus. No julgamento de martírio de Estevão, essa frase foi lembrada. Porque o ódio deles com relação a Jesus era muito grande. Em Atos 6,13 diz assim: diziam que esse homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei. O lugar santo era o templo. E aí é quando Estevão fala a respeito de Jesus, que Jesus iria ressuscitar. Então, o importante de tudo isso é saber que Jesus ele estabeleceu o seguinte: primeiro, ele fez a profecia, ele proferiu uma profecia que ele iria cumprir. Ele mesmo destruiria esse templo, que era o próprio corpo, ou seja, ele estava dizendo: olha, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. E isso vai mostrar que Jesus obteve vitória. Obteve vitória sobre o desafio que estava estabelecido para ele. Sobre esse desafio que foi estabelecido para ele. Você vê que Jesus em momento nenhum não disse assim, por exemplo: se vocês destruírem esse templo, quando vós destruirdes esse templo, ou na hora em que destruírem esse templo, eu vou reerguer. Não. Eu mesmo reerguerei esse templo. Então, a crucificação foi a passagem para a ressurreição, e a ressurreição foi a reconstrução do templo. Foi a reconstrução do templo. É provável sim, que Jesus tenha apontado para ele mesmo. Dizer: vocês vão destruir esse templo, mas eu vou reerguer ele em 3 dias. E muitos não entenderam. E só ouviram o que Jesus disse, não viram os gestos, por exemplo, e começam a achar que o templo que ele falava era o templo de pedra. Com isso, Jesus estava mostrando que o templo agora não era mais aquele local físico, mas era o corpo de cada um, ser humano, onde depois viria habitar o Espírito Santo. Esse agora vem a ser o templo. Você vai ver em João 2,20 o seguinte, que quando Jesus diz: olha, destruirei esse santuário, em 3 dias eu reconstruirei, os judeus replicaram dizendo o seguinte: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Mas aí
o autor, João, chama a atenção de que ele, porém, se referia ao santuário do corpo. Você vê que os judeus não compreendiam, não entendiam que o templo era o próprio corpo, essa mudança de localização do templo. Então Jesus falava dele mesmo e sabia. Jesus sabia que o primeiro templo foi projetado por Davi e construído por Salomão. Sabia Jesus que o segundo templo ele foi reconstruído depois do retorno do cativeiro na Babilônia. E esse segundo templo foi restaurado pela casa de Herodes. Mas todos esses reflexos, toda essa ideia de templo como um ambiente físico foram totalmente superadas pelo próprio Jesus. Quando Jesus disse está consumado e o véu do templo rasgou de cima a baixo, como dizem as Escrituras, esse foi o sinal de que aquele ali não será mais o lugar onde Deus habitará. Deus habitará agora dentro do homem. Deus não habitará mais em nada feito por homens. É por isso que eu sempre digo, a igreja vai ao templo para adorarmos juntos, comunitariamente. Ou seja, a gente não vai para a igreja. A gente diz assim, não, a gente vai para a igreja domingo à noite ou domingo pela manhã. E eu digo, não, a gente vai ao templo. A igreja vai ao templo para adorar comunitariamente. O nosso culto é comunitário, porque se cada um de nós somos a igreja, somos o templo. Então a adoração e o local onde Deus tem que habitar é no próprio corpo do homem. Tanto no meu quanto no seu. Isso é o que Jesus vem ensinar. O templo somos nós. Então a gente vê Jesus falando que ele vai reconstruir o templo, ele está falando o quê? Da sua ressurreição. Esse foi o símbolo de Jonas. Quando ele fala no símbolo de Jonas, é porque Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, saiu de dentro do peixe. E da mesma forma que Jonas saiu de dentro do peixe, Jesus vai entrar na terra e vai sair de dentro da terra 3 dias depois. Então, Mateus relata isso e diz o seguinte, que Jesus chegou a proferir essas palavras. Eu vos declaro que quem está aqui é maior que o templo. É maior por quê? Porque é aqui que Deus habita. É nesse corpo que Deus habita. O Antigo Testamento e o Novo também falam sobre a imagem de Deus estar no homem. Sobre alguns textos, teólogos chamam de imago Dei. Mas no caso é a imagem de Deus. Ou seja, cada homem é feito à imagem de Deus. E essa visão da imagem de Deus está representada na forma do templo, ou seja, ali Deus habita. Deus habita no ser humano. Tá? Deus habita no ser humano. E como diriam os gregos, o sentimento está no coração, então é no coração que Deus habita. Para nós ocidentais é a mente, para os gregos é o coração. Mas então é na nossa mente que Deus habita. É nesse corpo que Deus habita através do Espírito Santo. A gente chega à conclusão então de que Jesus vai me ensinar o quê? Primeira coisa. O templo terreno deixou de ser o lugar onde Deus habita. Onde Deus habitava, onde ele habitou. E ele deixou de ser esse lugar porque, na verdade, tornou-se um centro de interesses mercenários. Se naquela época havia interesses mercenários, hoje ainda existe. Você vê pessoas indo a um templo e tem que fazer todo tipo de oferta. Estão vendendo hoje aí grão de feijão, semente de feijão, copo d'água, rosa ungida, todo tipo de apetrecho, né? Como se Deus fosse agir por meio daquilo ali. Quando na verdade cada um é o templo. E Jesus já fez isso para evitar esse tipo de coisa. O
que acontecia no passado continua acontecendo hoje. As pessoas fazem ofertas a Deus e não precisam mais fazer isso. Não precisam. Jesus também mostrou a sua autoridade e o seu amor por mim e por você, né, através do Calvário, que ele percorreu e ele chegou. E na sua morte não foi demonstrada a autoridade, porque a morte todos passaremos. Foi demonstrada essa autoridade na sua ressurreição. Então, se Jesus disse que ia reconstruir o templo, ele reconstruiu em 3 dias e realmente aquela profecia se cumpriu plenamente quando Jesus levantou dos mortos. Então, a morte de Jesus ela foi provocada pela maldade do homem. Né? O mal está no mundo por conta da queda do homem. E essa maldade, né, que está no coração de todo ser humano foi a responsável pela ida de Jesus até a cruz. E a gente vê que a profecia se cumpre em Jesus quando Deus, na sua onipotência, levanta Jesus dos mortos. Um outro ponto que a gente vai aprender é que os judeus pediram um sinal. Né? Que sinal nos mostra para fazer estas coisas? Eles esperavam um outro sinal. Tá? Mas Jesus vai e oferece um sinal bem diferente. Provavelmente eles queriam que Jesus dissesse assim, com que autoridade ele fazia isso. Quem era ele para fazer isso? Né? É mais um profeta que está aparecendo, mais um louco que está aparecendo. Quem é você para poder fazer isso? Aí Jesus mostra que a sua auto-humilhação, o seu sacrifício na cruz é que traz a redenção do homem. E essa é a autoridade, é esse ato que traz a autoridade para ele. Então, a gente tem que entender definitivamente que após Jesus, o corpo é o lugar onde Deus habita. O corpo é o lugar onde Deus habita. E ele habita para aqueles que são redimidos, tá? E remidos no sangue de Jesus. Essa é a conclusão que a gente tem que chegar a entender que o templo não é mais feito por mão de homens. O templo de adoração a Deus foi feito pelo próprio Deus, que é o ser humano. E isso vai derrubar um monte, né, várias e várias práticas que ainda temos hoje. É ungir com óleo, é venda de apetrechos, rosa. Eu já vi até venda de detergente, sabonete, sabão em pó, de semente de feijão, como estão fazendo agora, para levantar dinheiro. Esses pessoal são mercenários, como daquela época de Jesus, que pintavam os animais para vender, trocavam as moedas com as pessoas que eram extremamente pobres, extorquiam e exploravam essas pessoas. Tá? Muitas vezes as pessoas não tinham nem o que comer direito durante o ano todo. Viviam com o básico. Né? Acordavam para produzir seu almoço, almoçavam, trabalhavam de novo para produzir a sua janta e produzir o seu café da manhã e assim por diante, dia após dia. Tá? Tirar o seu sustento da própria terra de uma área, de um ambiente árido e seco. E Jesus vem e acaba com isso, das pessoas terem que gastar recursos para ir a templo adorarem, porque o templo tornou-se um centro de mercenários, né, de exploradores, de pessoas de todo tipo de pilantra, né, de cafajeste, de gente que estava ali para aproveitar da boa fé daquelas pessoas que estavam indo adorar a Deus, mas já no caminho encontravam esses aproveitadores. Esse texto vai mostrar isso para a gente, que nós somos o templo do Espírito. Deus agora habita dentro de mim e dentro de você.
Essa é a grande lição que a gente tira desse texto de Jesus e da autoridade dele, de poder restaurar o templo em 3 dias, ou seja, ressuscitar. E ele fez isso e nos emancipou. Nós que éramos criaturas, a partir do momento em que entregamos nossa vida a Deus, passamos a ser chamados filhos de Deus, amigo de Cristo e irmão. É por isso que a gente tem que agradecer. Agradecer pelo que Deus tem feito, ter nos emancipado. Estávamos todos perdidos. Vamos orar para a gente poder encerrar essa parte. Eu vou esperar a mensagem de oração. E se não tivermos, eu vou encerrar a nossa live, porque já tem mais 5 minutos. Senhor Deus, todos nós estamos aqui, estamos como templo do Espírito Santo de Deus, como habitação de Deus. Pessoas que em vários lugares do mundo agora estão adorando, mas não em templos, às vezes nos lugares mais adversos possíveis, em matas, em florestas, em cavernas, sofrendo perseguição. Mas tu, Senhor, fizesse o improvável aos olhos do homem, emancipasse o homem e desse a ele a condição de ser templo da habitação de Deus. Cada campo agora tornou-se o local de habitação de Deus. Cada um é uma igreja. Então, quando derrubam templos, como a gente está vendo agora na China, por exemplo, ontem mesmo tivemos uma notícia de um pastor e sua esposa foram enterrados vivos, porque não queriam permitir a derrubada do templo. Eles derrubam o templo, mas não vão derrubar a igreja. A igreja permanece em pé. E eles não sabem disso. Eles não têm consciência disso. O próprio Jesus disse, tem com medo e aterrorizado, não por quem pode matar o corpo, mas por quem pode pegar a sua alma e lançar no inferno. Senhor, nós como templo do Espírito devemos estar com o templo limpo para te adorar, Senhor. Por isso que não podemos usar drogas, não podemos beber, não podemos nos embriagar, não podemos nos dar prostituição, não podemos nos dar a usar o corpo da forma que a gente quer, ao bel prazer, como muitos fazem aí. Porque nós somos o templo de Deus. Até mesmo, Senhor, com relação à alimentação, não podemos sair comendo qualquer coisa. Porque o corpo é o templo de Deus. É onde Deus habita, em cada um. Te agradecemos, Senhor, pela morte de Cristo e por sua entrega no Calvário. E depois que ele ressuscitou, pôde tudo isso se cumprir em nós. É o que te peço em nome de Jesus, amém. Então, gente, tem aqui gente que entrou de um lado, entrou de outro. Temos 4 pessoas, porque tem 2 no Facebook e 2 no Instagram. Algum pedido de oração? Se há algum pedido de oração, me diga, porque eu vou orar. Temos mais 3 minutos até a gente encerrar. Amém. Amém, Lindinalva. Quer dizer, Lindinalva aqui pela... a irmã Lindinalva e tem Lindalva. A Lindalva é Nalva. Deixa eu ver aqui as pessoas. Entrou Clarinaldo, entrou Marco Gaiume, Juvenal e Nalva. Aqui nós temos, deixa eu ver, irmã Lindinalva, irmã Cintia, irmã Solange. Pois é, gente, a gente está tentando ver se vamos conseguir colocar a internet na igreja e nós vamos fazer os cultos, pelo menos domingo à noite, para começar na igreja. A gente vai fazer transmissões por lá, tá? Vai cair em 2 minutos aqui o Instagram, tá certo? Não houve nenhum pedido de oração, mas aí eu vou pedir para vocês orem para que a gente possa
dar condições, né, de funcionar a transmissão pela internet. Peço oração pela minha família, pelo meu esposo que está com Covid-19 há 8 dias com febre. É mesmo, irmã, Henrique está com Covid. Vamos orar sim, que Deus possa agir nessa situação, né? De ele estar com Covid-19. Então a irmã tá de quarentena também, né? Então tá certo. Mas ele não está internado, está em casa, né? 8 dias com febre, está tomando remédio. Irmãos da nossa igreja, que possamos orar um pelos outros. Tá certo, irmã Linalva, vamos orar sim, né? Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Divino Espírito Santo estejam com Henrique, né, que está com Covid, e com todos os irmãos, né, da nossa igreja. Tá? É isso que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá, irmão Linalva, veja se mande mensagem para mim o que é que ele está tomando, tá certo? E tem alguns remédios que o pessoal tem passado, que o médico tem passado para as pessoas tomarem. Tá bom? Que Deus abençoe. Vou encerrar, que já deu aqui 20 segundos, vai encerrar.